Olá pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a utilização de uma ferramenta muito útil para a gente no skinning, no trabalho de skinning. E essa é uma técnica que a gente aprende como uma das aulas do nosso curso de Rigging na Aprendiz Online. É um curso onde a gente vê o rig básico de um Maya, do início até o personagem completo, mas assim, eu acho muito válido trazer isso para todo mundo como uma dica de utilização de uma ferramenta já existente no Maya, que é o Hammer. O Hammer no Maya é uma ferramenta para skinning, onde a gente utiliza ela para corrigir alguns defeitos no skinning, principalmente defeitos locais em algum vértice que fica com uma pontinha puxada, que não está idealmente esquinado como deveria, e alguma coisa a gente não prestou atenção no nosso trabalho, ou então o modelo realmente é complexo para ser esquinado, e nisso a gente utiliza a ferramenta do Hammer para ajudar muito a gente, tá? Eu vou apresentar para vocês a ideia do Hammer aqui, eu vou abrir uma nova... eu vou esquinar um plano aqui no nossa cena, e depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês na prática de como que isso pode ser trabalhado, tá? Alguns exemplos práticos. Aqui primeiro eu vou fazer só mostrando teoria, eu vou criar aqui um plano mesmo, bem simples, tá? Vocês vão ver que é importante a gente ter esse clareamento inicial de o que é que está acontecendo. A gente tem um plano aqui e a gente vai esquinar eles com alguns... Não, finger não, eu vou usar FK-Line, que são controles FK simples, tá? Aqui aqui, um outro FK-Line aqui... Aqui vocês já entenderam, eu vou ter um plano com alguns skinnings de controles, tá? Então eu vou gerar esse rig e vou esquinar esse nosso plano com esses joints ali. Então, o que a gente tem? A gente tem um skinning bem tosco que o Maya faz pra gente, mas a gente pode estudar com ele o nosso Hammer. O que o Hammer é? O Hammer é uma ferramenta onde você vai pegar ela aqui em Rigging, Skin, Hammer Skin Weights, tá? Esse é o nome dela, tá? Se você clicar aqui, é a mesma coisa de você usar um botão de uma shelf que você pode criar. Você pode apertar Ctrl Shift e clique, aí ela vem para cá na sua shelf, tá vendo? Eu já tenho ela aqui na shelf, então só estou mostrando como que a gente usa ela. Então, muito bem. O que ela faz? Ela pega um dos vértices ou um grupo de vértices que você queira corrigir o skinning dela, e ela vai ler nos vértices vizinhos e vai fazer uma média. Ela vai identificar qual é o peso que deveria ter naquele vértice. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem um vértice que está bem nítido da gente ver o Hammer funcional. A gente pega ele e aplica o Hammer nele. Então, eu vou aqui no nosso botãozinho, ele vai selecionar para a gente os vértices vizinhos, principalmente nessas edges aqui que ele está ligado, e vai somar. Ó, tem 2 embaixo e 2 em cima, então eu tenho que ficar no meio desses caras todos. E ele faz isso. Então a gente pode pegar esse próximo, apertar o Hammer nele, esse aqui também, o Hammer, esse aqui também, o Hammer. A gente pode pegar um grupo e também fazer o Hammer nele. Só que lembre-se que ele faz para todo mundo como uma média. O cálculo dele vai chegar a 0 aqui, porque ele chegou a calcular que esses daqui são 0, então esse de lá também tem que ser 0, e ele coloca 0 em todo mundo. Se eu pegar esses daqui, ó, olha como ele é bom para destruir o nosso skinning, por exemplo. Se você não prestar atenção, selecionar muitos, ele vai simplesmente jogar lá para baixo. Então não é exatamente um smooth que ele faz. Ele pega os vizinhos, calcula qual deve ser a média onde ele deve estar, e aí ele aplica essa média para todo mundo. É um cálculo que ele faz em conjunto, tá? Então não é um smooth propriamente dito, mas ele dá um resultado muito parecido com um smooth. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui, ó, que é interessante, ó, se você tem esse lado daqui e esse vértice daqui, ó, ele estiver sendo levado por aquele joint ali, que eu nem sei qual que é, vamos ver qual é aquele joint, é o 1, tá? Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou esquinar ele como valor 1 aqui, ó, valor 1 replace fluid, aqui, ó, tá? Então, por exemplo, nesse caso, esse aqui seria um skinning errado, consideraria num modelo que essa parte aqui não poderia esquinar a outra depois que essa aqui não está esquinada, tá? Então, no Hammer seria excelente para você pegar esse cara, aplicar um Hammer e resolver o seu problema, tá? Então, essa é a aplicação teórica do nosso Hammer, tá? Eu vou mostrar agora algumas cenas para vocês de alguns projetos que eu trabalhei que são muito interessantes da gente ver. Por exemplo, isso pode acontecer muito quando a gente vê em um rig de unhas, tá? Quando a gente tem um modelo de mão
onde a gente vai fazer o skinning dele. Aqui tá tudo bonitinho, ó. Tá um rig final aqui nesse caso. Então ele tá bonitinho, ó. Tá dobrando certinho, não tá tendo nenhum problema com as unhas. Só que eu vou mostrar pra vocês, eu vou pintar a unha desse mindinho aqui de novo, ó. E vocês vão ver que é muito difícil a gente talvez preservar ali nessa região da unha, que tá difícil de pintar. Isso aconteceu comigo recentemente. Nesse projeto eu falei assim, eu tive a ideia de a gente poder... Ixi, abrir tabs ali que não tem nada a ver, tá? Aqui que eu quero, ó, Data Group, show. Aí aqui tem os nossos joints. Eu vou mostrar para vocês que problema que eu tive nesse caso, né? Que como esse modelo pode ser o mindinho ou então o nosso indicador, qualquer um deles. Aqui tá tudo aberto. Eu vou fechar todos. Nesse caso, Replace Fluid. Deve ter dado aquele probleminha. Opa, ixi. Vou abrir de novo essa cena. Porque eu acho que eu estraguei ela. Ixi, nesse caso, será que eu salvei ela? Então vou dar um Ctrl Z. Vamos lá, vamos ser felizes. Deixei ela organizadinha pra gente, mas eu acho que eu estraguei ela. Deixa eu ver se eu estraguei. Eu acho que eu estraguei, mas vamos ver se tá funcionando ainda o dedo. Senão é bom que eu já pinto o skinning dele já. Aqui, ó, o dedo tá funcionando. Então vamos lá, vamos prestar atenção, Danilo. Vamos lá, vou deixar todo mundo travado. Eu vou abrir aqui, eu vou trabalhar com o index, tá? Que é o indicador. Esse caso. O que aconteceu comigo nesse projeto aqui? Aconteceu que eu tava fazendo o skinning e eu não prestei atenção. E o problema que eu tive, eu acho que é por causa desse delete componente aqui, ó. Eu vou não deletar o modelo. E aí eu acho que o skinning vai voltar a funcionar. Quer ver? Vamos lá, o index. Isso, agora voltou a funcionar. Aí eu mantenho aqui direitinho o que a gente precisa. Ó, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o skinning funcionando direito. Ele está pintado toda para a região de dentro do dedo, olha lá. E esses vértices internos da unha aqui foram vértices bem complexos de serem trabalhados, porque na pintura aqui por fora a gente acha que pintou, mas depois você vai ver que não pintou. Então eu vou pegar o index 0 aqui, dar um replace 1 nele, eu vou pintar de novo esse rig. Aí vocês vão ver que vai dar um pouquinho de dor de cabeça se a gente pintar só assim, achando que funcionou, sabe? Vou pintar bem rapidamente, tá? Só pra gente ver esse problema acontecendo na prática, ó. Eu tive a ideia, sabe? Quando eu vi isso aqui, falei, não, isso aqui talvez pode dar muita dor de cabeça para alguém que está aprendendo rigging ou que está com dificuldade, né, de fazer esse tipo de setup. Aí eu pensei em mostrar o Hammer. Aí vocês me falam se vocês acham que for útil ou não. Mas aqui, ó, tá vendo que tem alguns vértices que tá pretinho ali, é difícil de a gente ver quais que estão pintados, quais que não. Aí no final, se a gente fizer o skinning deles, ó, eles ficam até cinza ali, ó. O que acontece quando a gente vai dobrar o nosso dedo? A última falange não vai funcionar direitinho, olha lá, tá? Isso aqui acontece muito quando a gente tem esse tipo de unha que dá problema. Então, utilização do Hammer na prática. A gente seleciona esses vértices aqui, vai dando Ctrl, o botão da direita, Grow. Aí ele dá Grow de novo, aí você seleciona vários que tem ali, ó, perde o Hammer. Ele vai calcular pra gente e falar assim, opa, olha aqui, todos os vizinhos dele estão como valor 1, o joint 3 do dedo. Então ele vai aplicar nesses vértices também o valor 1, tá? Então isso daqui é uma forma de correção muito fácil, porque senão você teria que abrir todos os seus joints que estão lá na hora do seu trabalho de skinning e descobrir qual o vértex que está esquinando ali, tirar o valor dele e passar para o joint 1, tá? Então é mais complicado se você não sabe utilizar o Hammer. Agora que você já sabe, acredito que o seu trabalho vai ser mais fácil do que esse, tá? Então agora eu vou mostrar um outro projeto que aconteceu também uma coisa parecida com isso, que a gente pode utilizar o Hammer. Então nesse personagem eles modelaram pra gente o personagem já com uma, vamos dizer assim, os pezinhos bem juntinhos, tá vendo? Vamos colocar aqui para vocês verem, ó. Ele tá com os pezinhos bem juntinhos. Então o que isso é o problema disso? Quando a gente já tá com o personagem funcionando, ó, beleza,
tudo certo, não tem problema nenhum. O que é o problema quando a gente está fazendo o skinning no trabalho dele, trabalhando nesse projeto, por exemplo, um pé está atravessando no outro, tá vendo? Então, às vezes, pode ficar um pouco complicado para a gente saber corrigir quando a gente aplica o mirror. Ó. Se você aplicar o mirror do skinning, ele vai acontecer isso daqui, ó. Então, a gente não sabe corrigir isso, porque o mirror do Maya ele não respeita exatamente os vértices, ele respeita a distância entre os vértices, ou seja, ele vai fazer o mirror espelhado no eixo Y, no caso, que a gente escolhe o mirror sempre no eixo Y, então o X positivo e o X negativo ele vai colocar o mesmo valor. Agora, se o personagem tem parte direita do corpo direito no lado esquerdo, vocês entenderam o que aconteceu, que ele não vai conseguir calcular. Então, como que se faz isso aqui para resolver? Normalmente a gente seleciona assim por faces, ó, e aí você vai vir por faces, eu poderia pegar várias aqui juntas, vou fazer uma só para vocês verem aqui que essa está mais fácil de ver. Ó. Pego essa face, aí eu transformo ela em vértex, ó. Eu tenho que apertar o Ctrl e aí eu pego to Vertex, que é para a esquerda, Ctrl, botão da direita para a esquerda. Aí ele vai selecionar esse vértex. Eu vou desselecionar esses que estão aqui, ó, e seleciono esses daqui e eu aperto o Hammer nele agora, ó, Hammer. Olha lá o que aconteceu com ele. Ele calculou os vizinhos e falou: epa, peraí, para esses caras que estão aqui, a média é desse ponto. Então a mesma coisa a gente pode fazer, por exemplo, nesse daqui, ó. Pede o Hammer nele, ele seleciona ali, ó. Mas por que ele ficou no meio do caminho? Porque o vizinho dele aqui, ó, também está lá na frente. Então ele precisa pegar esses dois e pedir o Hammer para os dois juntos. Aí eles calculam nos outros que já estão certos, tá? Então eu vou tentar fazer uma coisa aqui, ó, que é selecionar a face deles, essas faces. Depois a gente pede two vertices. Assim pode ser que funcione, mas eu iria de um vértice a um vértice, mas vocês vão ver que já dá um resultado bem interessante, tá? Aí vocês vão ter que verificar se o skinning daqui está funcionando e o de lá também está funcionando, tá? Aí é só fazer uma verificação. Então, aqui mais uma vez a utilização do Hammer para fazer a separação do modelo que está um lado entrando no outro, tá? Um outro exemplo interessante que a gente pode ver rapidamente também é esse daqui que acontece muitas vezes, ó. Vamos ver o Vamp. Esse Vamp aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele acontece muitas vezes e a gente tem alguns personagens em que os modelos que eles enviam pra gente, às vezes eles não estão exatamente simétricos. Então aqui, quando a gente abriria a boca desse personagem, ó, aqui já está o skinning certo, tá? Mas se você for fazer o mirror dele, mirror skinning, quando você for abrir a boca dele, você vai ver que aqui está uma coisa bem estranha acontecendo, tá? Então a gente precisaria vir aqui, pegar um desses vértices, pedir o Hammer, que no caso eu não peguei o certo, ó. Normalmente eu pego um de cima assim, faço setinha do teclado para baixo, ele vem selecionar esse de baixo, eu aperto o Hammer nele, ele funciona. A mesma coisa desse daqui, que eu seleciono para cima, ele vai para lá, ó, tá vendo aqui onde ele está selecionado, aí eu aperto o Hammer nele. E a mesma coisa aqui nesses cantinhos aqui, ó. Isso acontece por quê? Porque o modelo não está simétrico. Às vezes ele pode estar muito parecido com o que está simétrico, o modelador vai jurar que está simétrico, você vai olhar assim no olho, você não vai ver que está simétrico, mas esse problema acontece por causa muitas vezes da simetria do nosso modelo. Vou mostrar para vocês uma checagem que vocês podem fazer de um modelo, nesse caso, para identificar se ele está com problema realmente de simetria ou não. Então, aqui, ó, como que se faz? Você vai duplicar a sua geometria, vou dar um Shift P só para facilitar. Vou colocar ela dentro de um grupo, Ctrl G, e esse grupo eu vou dar escala -1 em X. Por quê? Porque esse grupo, eu sei que o pivô dele está no 0, 0, 0. Quando eu dou escala -1, olha, aqui parece que não está com problema de simetria. Mas se você colocar um 4, que é... Opa, desculpa. Aqui eu vou colocar -1, né? E aí depois, se você vier aqui, vem um wireframe com 4, você vai ver que o modelo está ligeiramente diferente os vértices, tá vendo? Ó? Ele não está simétrico. Um deles está selecionado, é o verdinho, que é o que eu dei um mirror, e o outro não. Então, isso daqui
faz aparecer esses dentes de vampiro que eu acabei de mostrar, que realmente são bem chatinhos, tá? Isso pode acontecer nos tweaks também, então você tem que fazer essa mesma correção na sua target. Vamos lá, mas isso é uma coisa um pouco mais avançada para um outro assunto. Então agora, por exemplo, a gente pode ver um outro exemplo, que é o luvas. Quando a gente tem um personagem que tem luvas, e a gente vai transferir o skinning da nossa luva, da nossa mão que a gente skinou para a nossa luva, aí a gente vai ter alguma coisa para prestar atenção. Vamos ver aqui nesse caso, olha, ele tem a luva A, que ela, nesse caso aqui, ela só está aparecendo ela, tá? Não tem a mão embaixo nesse caso. E ele tem a luva B, que é essa daqui, ó. Que é a luva B, tá vendo? Tá. Aqui ela já está feita, já está corrigida, já é o rig final. Então ela não está com problema aqui nessa intersecção aqui, mas isso acontece muito de problema na intersecção entre os dedos, quando a gente passa de mão para luva. Nesse caso aqui, se a gente fizer uma cópia do skinning, ó, a gente pode copiar o skinning aqui de copy skin normal, tá? Copia. Aí vocês vão ver que agora sim, ó, tá com problema, viu? Ele está esticando um dos lados da mão e não está funcionando bem, tá? Então, para corrigir isso, a mesma coisa. A gente vai aplicar a nossa querida ferramenta de Hammer. Ó. Vou selecionar vários aqui, no caso, Hammer neles. Então, isso daqui ajuda muito, muito a gente a fazer correções do nosso rig, tá? Então, isso aqui fica de exemplo para a gente. Mais um exemplo prático que a gente pode utilizar para a correção. E nas luvas, às vezes, quando a gente tem luvas com dedos mais grossos do que os dedos normais, costuma colar de um lado da luva no outro lado da luva. Então você abre os dedos do personagem e seleciona ali os vértices para fazer o hammer, e deve provavelmente facilitar a sua vida a utilização do hammer, tá? Espero que tenham gostado disso aí. Muito obrigado, valeu!